Davi sabia o que muitos não sabiam. No capítulo 17 do livro de 1 Samuel, o exército israelita enfrentou os filisteus e seu temível campeão, Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. A atitude de enfrentar e lidar com qualquer coisa reconhecida como perigosa, difícil ou dolorosa, em vez de se retirar, qualidade de ser destemido ou corajoso. Esta é a definição de coragem. O exército dos filisteus se posicionou para a batalha perto do vale de Elá, situado a sudoeste de Jerusalém e próximo a Gate. Saul e seu exército se reuniram nas proximidades, com o vale de Elá os dividindo. Um campeão chamado Golias saía diariamente do acampamento filisteu por 40 dias, desafiando os exércitos de Israel a enviar-lhe um oponente digno. Vemos o que aconteceu com os israelitas quando Golias apareceu. 1 Samuel 17, verso 11. Quando Saul e todo Israel ouviram as palavras dos filisteus, ficaram atônitos e muito assustados. Golias não era algo para ser subestimado. O homem era verdadeiramente enorme, com uma ponta de lança pesando aproximadamente 15 libras e uma couraça de cerca de 125 libras. Ele media entre 9 e 11 pés de altura. Seria imprudente subestimá-lo como oponente. Era normal para todos no campo terem medo. Até o rei estava com medo. Como os soldados normais poderiam ter coragem se o rei estava com medo? Em uma ocasião, quando Davi estava levando suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos no fronte de batalha, ele ouviu os insultos do gigante e viu o medo nos rostos dos soldados hebreus. Davi também poderia ter tido medo porque ninguém o respeitava. Primeiro, ele não recebia respeito por causa de sua juventude. 1 Samuel 17, versos 26 ao 30. Então Davi falou aos homens que estavam perto dele: o que será feito pelo homem que matar esse filisteu e remover a desgraça de seus insultos de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso que insultou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Os homens lhe disseram o que seria feito pelo homem que o matasse. Agora, Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o que ele disse aos homens, e a ira de Eliabe queimou contra Davi. Ele disse: por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço sua presunção, arrogância e a maldade do seu coração, pois você desceu para ver a batalha. Mas Davi disse: o que eu fiz agora não foi apenas uma pergunta inofensiva? Então, Davi se afastou de Eliabe para perguntar a mesma coisa a outra pessoa, e as pessoas lhe deram a mesma resposta da primeira vez. Seu irmão pensou que ele era apenas um garoto em busca de emoção. Além disso, o rei Saul achava que Davi era jovem demais para enfrentar Golias. 1 Samuel 17, versos 31 ao 33. Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, os homens as relataram a Saul e ele os chamou. Davi disse a Saul: que o coração de ninguém desfaleça por causa dele, Golias. Teu servo sairá e lutará com este filisteu. Então Saul disse a Davi: você não é capaz de enfrentar este filisteu em combate, pois você é apenas um jovem e ele tem sido um guerreiro desde a juventude. Depois de um tempo, Saul concordou com a batalha entre Golias e Davi. Agora você pensaria que depois disso, Davi seria respeitado, mas até Golias, a causa dos problemas, o desrespeitou. 1 Samuel 17, versos 41 ao 43. O filisteu saiu e se aproximou de Davi com seu escudeiro à frente. Quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, o ridicularizou e o menosprezou, porque ele era apenas um jovem, de compleição rubra e aparência bonita. O filisteu disse a Davi: sou eu um cachorro para que você venha a mim com cajados de pastor? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi enfrentou seu irmão, Saul e Golias naquele dia, e nenhum dos 3 demonstrou grande confiança nele. Mas por que ele continuou avançando? Ignorando todo o desrespeito a cada passo. Alguns nos desprezarão por várias razões.
Para alguns, pode ser por causa da idade, seja jovem ou velho. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4, verso 12. É lamentável que alguns indivíduos, de maneira inadvertida, menosprezem os jovens, rotulando-os como a igreja do amanhã. Além disso, existem aqueles que acreditam que, uma vez que uma pessoa atinge uma certa idade, ela não é mais capaz de contribuir para sua comunidade espiritual. Alguns duvidam de nossas habilidades, mas Deus não é como os homens. Às vezes, tememos porque duvidamos de nossas próprias capacidades. Às vezes, somos como os israelitas antigos diante do relato maligno dos 10 espias sobre a terra de Canaã. Lá vimos os Nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 13, verso 33. A pergunta é: por que Davi não estava aterrorizado com Golias, enquanto todo o exército de Israel, incluindo Saul, estava tão amedrontado? Razão número 1, porque ele confiava no Deus verdadeiro e vivo. 1 Samuel 17, verso 26. Então Davi falou aos homens que estavam perto dele: o que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover esta desgraça de seus insultos de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que insultou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Enquanto outros guerreiros se concentravam nos perigos da luta ou nos despojos da vitória que ainda estavam em jogo, parece que Davi foi o único preocupado com a honra do Deus vivo e a reputação de Israel. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com as coisas que Deus se importava. Ele via o problema em termos espirituais, não em termos materiais ou carnais. Quando os homens de Israel diziam, este homem, Davi dizia, este filisteu incircunciso. Quando os homens de Israel diziam, certamente ele veio desafiar Israel, Davi dizia que ele desafiava os exércitos do Deus vivo. Quando os homens de Israel diziam, o homem que o matar, Davi dizia, o homem que matar este filisteu e tirar a afronta de Israel. Davi via as coisas da perspectiva do Senhor, mas os homens de Israel viam as coisas apenas da perspectiva humana. Mesmo quando enfrentou Golias, vemos a mesma coisa. O filisteu também disse a Davi, venha até mim e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então Davi disse ao filisteu, você vem até mim com espada, lança e dardo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o ferirei, cortarei sua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. 1 Samuel 17, versos 44 ao 46. Podemos imaginar a voz profunda de Golias ecoando contra as altas colinas que cercam o vale de Elá. O som causava medo no coração de cada soldado israelita e provavelmente até mesmo em alguns soldados filisteus. Então, Davi respondeu com sua voz de adolescente, talvez até mesmo com sua voz dando sinais de mudança. Os filisteus riram quando ouviram Davi praticamente gritando com sua voz quebrada, e os israelitas ficaram horrorizados e envergonhados. Davi disse, você vem até mim com espada, com lança e com dardo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Deus faz uma distinção entre si mesmo e Golias, sem dar créditos a Golias para dizer, venho até você em nome do Senhor dos Exércitos. É dizer que venho como representante do Senhor dos Exércitos, o Deus que tem exércitos celestiais sob seu comando. Sou um enviado, um homem em uma missão de Deus. Lemos, hoje o Senhor o entregará em minhas mãos. Davi mostra sua crescente confiança. Dizer a Saul que matará Golias é uma coisa.
É completamente diferente dizer a Golias que o matará e dizer que o Senhor o faria hoje, acrescentando: eu o ferirei e tirarei sua cabeça. É um detalhe vívido e impactante. Davi foi cuidadoso ao dizer: o Senhor o entregará em minhas mãos. Davi era corajoso, mas sua coragem vinha de sua fé em Deus. Ele entendia que o Senhor estava no controle do conflito. Toda essa situação tornou Davi famoso. No entanto, sua motivação não era ganho pessoal. Ele agiu com o desejo de honrar e glorificar o Senhor, em vez de buscar reconhecimento para si mesmo. Seu objetivo final era espalhar a mensagem de que há uma presença divina em Israel que deve ser reconhecida por todos. Lemos: ele te entregará em nossas mãos. Observe novamente a humildade de Davi. Não é: ele te entregará em minhas mãos. Davi sabia que essa era uma batalha de todos, que ele lutava em nome de todo Israel. Se eles não confiassem no Senhor, Davi confiaria por eles. Nossa fé inabalável em Deus nos capacita a resistir ao diabo e às suas tentações. 1 João 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A segunda razão pela qual Davi tinha coragem era que ele se baseava em experiências passadas em que Deus o protegeu. Foi assim que Davi respondeu a Saul quando o rei duvidou dele. 1 Samuel 17, versos 34 ao 37. Mas Davi disse a Saul: teu servo apacentava o rebanho de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e a livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu o pegava pela barba, o feria e o matava. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, porque ousou desafiar os exércitos do Deus vivo. Davi disse: o Senhor que me livrou da garra do leão e da garra do urso, me livrará da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor esteja contigo. Saul estava simplesmente dizendo a Davi que ele era um soldado há mais tempo do que você está vivo. Como você pode possivelmente vencer contra ele? Isso demonstra que Saul considerava apenas os aspectos físicos da batalha, negligenciando a dimensão espiritual. Geralmente, esse é o padrão de Deus para a preparação. Ele nos chama a ser fiéis onde estamos e depois se há nossa fidelidade para realizar coisas maiores. Se Davi tivesse recuado ao ver o leão ou o urso, ele não estaria preparado para enfrentar Golias, mas ele era confiável naquela época, então ele será confiável agora. Davi aumenta em ousadia à medida que a história progride. Primeiro, ele disse que alguém deveria lutar contra Golias por uma causa justa. Depois ele disse que lutaria contra Golias. Agora, ele diz que matará Golias. Davi não tinha ideia de que estava sendo ensinado a enfrentar um gigante quando era um pastor lutando contra leões e ursos. Raramente reconhecemos o propósito de Deus em nossa preparação, mas Davi pode se confortar no fato de que o Senhor sempre cuidou dele e continuará a fazê-lo. Davi compreendia que a ajuda passada de Deus era um sinal da ajuda futura de Deus. Saul também sabia disso. Saul tinha confiança em Deus porque permaneceu ao lado dele no passado. 2 Timóteo 4, versos 16 ao 18. Na minha primeira defesa, ninguém se apresentou para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhes seja imputado como culpa. No entanto, o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu e capacitou, para que por meio de mim a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo ataque maligno e me conduzirá em segurança para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Davi permaneceu quando seria tentador fugir. Ele ficou a uma distância de lance de lança de um homem que era quase o dobro do seu tamanho, um grande homem de guerra gigante.
Devemos permanecer contra o mal e a maldade, mesmo quando queremos fugir. Efésios 6, verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir com sucesso e permanecer firmes no dia mau. E depois de terem feito tudo, permanecer firmes, plenamente preparados, inabaláveis, vitoriosos em seus lugares. Davi teve sucesso quando todos os outros pensavam que ele não teria. 1 Samuel 17, versos 48 ao 51. Quando o filisteu se levantou e avançou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para enfrentar o filisteu. Davi colocou a mão em sua bolsa, pegou uma pedra, a lançou e atingiu o filisteu na testa. A pedra penetrou em sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra. E ele derrubou o filisteu, o matou, mas não havia espada na mão de Davi. Então, ele correu, ficou sobre o filisteu. Pegou a espada, atirou da bainha e o matou, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu poderoso campeão estava morto, fugiram. Quando a batalha terminou, foi Davi e não Golias quem venceu a vitória. Podemos ter certeza de que Deus nos conduzirá à vitória se caminharmos pela fé. Romanos 8, verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 Coríntios 15, verso 57, também diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Conquistador. Como cristãos, tenhamos a coragem de obedecer como Abraão, servir como Josué, repreender o pecado como Estevão, falar a verdade como Paulo. Davi permaneceu quando tudo dizia para ele fugir. Por meio da fé, ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Vamos nós permanecer para Deus. Quem seguirá Jesus, permanecendo no caminho certo, erguendo sua bandeira na luta mais intensa? Quem seguirá Jesus? Quem responderá: estou do lado do Senhor, mestre. Aqui estou. Coragem significa permanecer quando todos os outros querem fugir, falar quando todos os outros têm medo de falar. Agir quando todos os outros estão paralisados pelo medo. Tomar medidas diante do perigo, mantendo o caráter e a retidão moral, quando todos os outros são tentados a comprometer os seus. Precisamos entender algo. Todos têm medo em algum momento. Todos nós experimentamos a emoção do medo. Coragem é poder superar nossos sentimentos de medo e tomar a iniciativa de fazer o que sabemos que é certo. Até os grandes perdem a coragem às vezes, e os cristãos precisam de coragem. Há tantas vezes em que enfrentamos desafios à nossa fidelidade e temos medo. O medo fará com que as pessoas recuem diante da resposta ao Evangelho. Atos 24, verso 25. Enquanto ele discutia sobre justiça, domínio próprio, comportamento honroso, integridade pessoal e o julgamento vindouro, Félix ficou assustado e disse: por agora vá embora, e quando eu encontrar um momento conveniente, mandarei chamá-lo. Ter medo fará com que os cristãos percam suas almas. Apocalipse 21, verso 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus realiza milagres nas pessoas. Se você se entregar a Ele, Ele fará maravilhas por meio de você. Quais são as motivações para ter coragem? Você pertence a Jesus, portanto não tenha medo. Deus o vindicará. Não tenha medo, pois o que está escondido será visto, o que está coberto será revelado. O que você diz, o que você descobre de Jesus em particular, um dia será publicamente vindicado. Nem mesmo a morte pode prejudicar você. Em Mateus 10, verso 28, e não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Sua alma está em jogo quando você busca a aprovação dos homens. Deus está sempre perto de você. Mateus 10, verso 30.
Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, pois o Pai é soberano e tem conhecimento completo. Seus cabelos estão todos contados. Quem pode contar seus cabelos? Nenhum humano pode contar seus cabelos, e para tentar, eles teriam que se aproximar. Indica uma atenção real próxima, cuidadosa, íntima, e esse é o ponto. Seu Pai não está longe quando você está sofrendo. Ele te ama. Ele está próximo. Deus governa sua vida com mãos amorosas. Acredite na soberania de Deus, povo de Deus. Advertências de Paulo. Quando você lê a palavra de Deus, especialmente quando lê Paulo e seu conselho ao seu jovem discípulo Timóteo, você pode ver por que a coragem é necessária. Muitas vezes vivemos em busca da aprovação e aceitação dos outros. Você ainda não cresceu o suficiente para ser sua própria pessoa em Cristo. E quando você recebe um olhar sujo, ou um revirar de olhos, ou um lábio contorcido, ou uma palavra que você se sente tão esmagado que você simplesmente para de falar sobre coisas difíceis que podem fazer com que você seja rejeitado. Eu anseio tanto para que você considere Cristo tão glorioso que o sorriso dele valha 10.000 caretas. Eu espero que você conheça a fonte e a profundidade da coragem que você precisará quando falar nesta situação. 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina e a instrução precisa, que as desafia com a verdade de Deus, mas desejando ter seus ouvidos agradados com algo agradável. Acumularão para si muitos mestres, um após o outro, escolhidos para satisfazer seus próprios desejos e apoiar os erros que mantêm. E desviarão os ouvidos da verdade, e se perderão em mitos e ficções inventadas pelos homens, e aceitarão o inaceitável. Número 7. Há uma segunda razão além das palavras de Paulo a Timóteo. Por que acho que esta mensagem sobre coragem é tão crucial? Tem algo a ver com o tipo de era em que vivemos. Sejamos corajosos, permaneçamos firmes. Mateus 10, verso 27. O que eu vos digo na escuridão, dizei à luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Então, o ponto deste versículo é abrir a boca. Portanto, não ceda ao espírito da época e não seja covarde. Seja corajoso. Que a coragem que encontramos em Cristo seja a chama que ilumina nosso caminho, a força que nos sustenta diante das adversidades. Sempre que olharmos para a cruz, que possamos encontrar inspiração para enfrentar nossos próprios desafios com a mesma confiança que Davi teve diante de Golias. Que o amor redentor de Jesus seja o motivador de nossas palavras e ações, superando qualquer olhar crítico ou desaprovação. Você é mais que vencedor ou vencedora. Em um mundo sedento de verdade e graça, que sejamos portadores destas virtudes, testemunhando a esperança que encontramos em Cristo. Que a coragem de ser verdadeiros seguidores de Jesus nos guie e que a promessa da vitória final em Cristo nos encha de alegria e esperança. Ao encerrarmos estas reflexões, possamos responder ao chamado de Cristo com um coração corajoso e uma fé inabalável. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.